Estamos de volta e eu quero começar agradecendo você que está ouvindo sempre o nosso apelo aqui e começando a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus. Obrigado aqui a Eliana Ivanilde de Oliveira Melo, que é de Santo Antônio do Monte, na cidade de Minas Gerais, e é a nossa nova sócia. Muito obrigado, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu vou colocar o seu nome, aqui a sua intenção. Ela está pedindo para o Nelson Antônio, pedindo saúde, cura e libertação, pedindo pela Rita Andréia, pela Isadora Luiza, por ela mesma e por toda a família. Daqui a pouquinho eu vou colocar o seu nome ali na urna das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo a bênção, o milagre para você e para toda a sua família. Mas quero agradecer também aqui o José Maurício de Lemos, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Coloque sua vida aqui diante da Sagrada Família e pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida. A Vilma Gonçalves Araújo, de Campina Grande, na Paraíba, pedindo pela sua saúde, paz e necessidade de toda a sua família também. Que a luz do Espírito Santo ilumine toda a sua vida e você seja protegida pela Sagrada Família. E a Tânia Maria Gomes Machado, de Cachoeira de Minas, Minas Gerais, está pedindo oração para o Mário Henrique, que está aniversariando hoje. Deus te abençoe, muitas felicidades, parabéns para você, que a luz do Espírito Santo ilumine sempre a sua vida. Agora, quero falar com você que já é sócio fiel desta obra de evangelização. Você sabe que a cada mês nós temos um presente. O Padre Eduardo envia para você a revista Brasil Cristão, que é a revista dos nossos sócios, a revista que trata sempre de temas de doutrina, teologia, espiritualidade, testemunhos, escritos por bispos, teólogos, leigos, que entendem do assunto e que levam para você a revista Brasil Cristão, que te ajuda para que você seja edificado espiritualmente e também ajude os seus encontros de catequese. Quantas pessoas que não usam os textos, pegam os textos ali e aplicam no curso de noivos, na catequese com adultos, nos grupos de ruas. Eu sei disso lá na minha paróquia. Essa semana eu levei umas revistas lá para a coordenação da pastoral familiar, mas a revista Brasil Cristão, ela é a revista do sócio. Não é possível você assinar numa banca, não é possível. Só recebe a revista Brasil Cristão aquele que se torna sócio desta obra de evangelização e investe nesta obra. Então, para você receber a revista Brasil Cristão, é só você tomar a iniciativa de começar a fazer parte desta família. Ligue para cá no telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620. Você se torna sócio e vai receber mensalmente a revista Brasil Cristão. Além da revista Brasil Cristão, vai também aí para você o livreto Orações e Reflexões para um Brasil Cristão, para você meditar a liturgia de cada dia com as reflexões belíssimas que estão contidas aí no livreto Reflexões para um Brasil Cristão. E tem outra coisa, você que vai tomar a iniciativa de ficar sócio hoje, tem um presente para você. Você, ao tomar a iniciativa de ficar sócio hoje pelo débito automático, você já vai ligar dizendo assim, olha, eu quero me tornar sócio e sócio pelo débito automático. Você vai receber de presente aí na sua casa o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, abençoado no programa Caminhos da Fé. Você já é sócio e quer migrar para o débito automático, você também vai receber de presente o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Você já é sócio pelo débito automático, quer receber esse terço? É só você tomar a iniciativa de aumentar um pouquinho mais o valor que você já contribui mensalmente e você também vai receber de presente aí na sua casa a revista, o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. E é claro, junto com a revista Brasil Cristão, todos os meses você que passa a ser sócio recebe também. E eu preciso agradecer você que faz parte desta obra de evangelização, você que é sócio fiel. Muito obrigado pelo seu investimento nesta obra que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. A cada mês, nós trazemos para você as nossas necessidades mais urgentes, falamos para você do que nós estamos vivendo aqui na Rede Século XXI. Nos últimos meses, nós tivemos muitas colaborações. Graças a Deus, a maior parte dos nossos sócios foram fiéis. No entanto, nós não atingimos as nossas metas. O mês passado, nós fechamos em 90%. Você pode dizer assim, mas 90% já está bom, mas esses 10% que restaram representam muita coisa. Inclusive porque no mês anterior nós não tínhamos fechado, no outro mês também não. Então, fechamos o mês de abril com 90%, esse 90% faz uma diferença muito grande para a nossa vida, uma diferença muito grande para a Rede Século XXI.
Eu estou aqui com a Fernanda Massocato, que é do Departamento de Sócios e que vai conversar comigo agora sobre essa nossa necessidade. O que significa para nós, Fernando? Bom dia, bom dia, né? Prazer ter você aqui mais uma vez, mas já estou até com pressa que você fale aqui para nós. O que significa dizer 90%? Porque para muita gente em casa é assim, mas 90% já está bom. O que significa isso para nós? Bom dia a todos que estão acompanhando. Você pode ser feliz, sua bênção, Padre. É sempre uma alegria poder participar aqui desse programa que ajuda tantas pessoas, principalmente na parte de doutrina. De fato, 90% significa mais ou menos 25 mil doações a menos daquilo que a gente precisa. E esses 25 mil doações a menos é daquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, para a luz, para o satélite, para as gráficas. Que são sempre despesas muito altas, né? Muito altas. Enfim, nós agradecemos em nome do Padre Eduardo, inclusive ele participou aqui ontem do Você Pode Ser Feliz, e eu quero agradecer em nome dele, da irmã Luísa, por esses 90% de sócios que contribuíram nesse mês de abril. Muito obrigado pela sua fidelidade. E nós iniciamos o mês de maio, e é o apelo, mês de maio, mês de Nossa Senhora. Esse projeto de evangelização, ele precisa continuar, ele precisa chegar cada vez mais em corações desse povo brasileiro que tanto sofre. Sabemos que estamos passando por uma crise, o Brasil está passando por uma crise, todos nós estamos passando por uma crise, mas nós contamos com a fidelidade de você, sócio, que está acompanhando o Você Pode Ser Feliz, e você que ainda não é sócio, eu endosso aqui o convite do Padre Nilson, venha fazer parte da família Associação do Senhor Jesus e receber alimento espiritual todos os meses, que é a Revista Brasil Cristão, a carta do Padre Eduardo, o folheto Reflexão e sempre um presentinho. Esse mês o Padre encaminhou a todos os sócios um folheto com a oração do Espírito Santo. Então, todos os meses o Padre manda de presente um algo a mais para o crescimento espiritual das pessoas, dos sócios, das suas famílias. Então é muito importante. A Associação do Senhor Jesus é um projeto de Deus. Então é muito importante que você, sócio, seja fiel. Não importa o valor, né? Isso é muito importante falar. Não importa o valor. O valor é o seu coração que vai definir. Se você não pode doar o que você doava, pode ser um pouco menos, não tem importância. O importante é a fidelidade. E eu queria aproveitar, Padre, eu gosto muito, o Departamento de Sócios, como o senhor sabe, recebe muitas cartas todos os dias, é sempre uma alegria poder receber e ler e partilhar essas cartas. São riquezas, né? São testemunhos, depoimentos que as pessoas sempre mandam para nós. Então, eu queria partilhar uma carta da nossa sócia Maria de Lourdes Nogueira Batista, de Pindaí, Bahia. E ela escreve assim: Sua bênção, Padre Eduardo. Quero dizer ao Senhor que sou muito feliz por ser sócia desta obra maravilhosa. Aguardo com muito carinho a chegada da Revista Brasil Cristão todos os meses, porque nela eu encontro o alimento espiritual. Padre, a minha vida mudou desde que me associei e comecei a rezar a novena e tenho recebido tantas bênçãos. E vou contar um primeiro testemunho. O primeiro testemunho com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Meu filho furou os olhos, né? Furou a vista esquerda, trabalhando no corte de cana. Ficou 3 dias para receber o atendimento. Então, quase cicatrizou com uma mancha bem preta. Às vezes chegava a ficar vermelha. Os médicos que atendeu disse, nem mesmo cirurgia tirava aquela mancha. E chegando em casa, percebi que ele ficou deprimido, com que todos perguntavam, e para nossa salvação comecei a rezar a novena, até que ele ficou curado da depressão e da sequela do olho.
Por isso, graças te dou, meu Pai, por ter curado o olho e o coração do meu filho. Obrigada, Padre Eduardo, por essa e muitos milagres acontecidos na minha vida e na vida da minha família. Fernanda, o investimento dos sócios, seja um pouquinho ou muito, segundo a disponibilidade que a pessoa tem, faz com que a evangelização chegue na vida das pessoas que estão passando por situações difíceis, estão vivendo situação de doença. Exatamente. E que, de repente, por causa do investimento, encontram a TV, encontram a Revista Brasil Cristão, encontram uma novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus e depois mandam esses testemunhos belíssimos para cá. Então, para você que está em casa nos acompanhando, saiba disso. O seu investimento produz frutos e frutos que mudam corações e que permanecem. Quando a Fernanda vem aqui, ela sabe da realidade que, junto lá com o departamento de sócios, departamento financeiro, sabe da realidade que a gente vive quando falta um pouco de doação. Então, você que faz parte aí desses 10%, ajude-nos, nós precisamos da sua ajuda. Você não doou no mês de abril, porque talvez estava com um pouquinho de dificuldade. Quando chegar agora a sua revista no mês de maio, doa um pouquinho a mais, faz um gestinho a mais, porque você vai fazer com que pessoas sejam atingidas pela graça e pelo amor de Deus. Fernanda, quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado, Deus abençoe. Sempre muito bem-vinda aqui para falar para nós desses testemunhos belíssimos e falar da nossa realidade aí do Departamento de Sócios. Obrigado, viu? Obrigada, Deus Padre. te abençoe. Amém. Olha, tem uma super dica para você, uma super dica para a sua família aqui nesse nosso tempo especial que nós estamos vivendo. A Fernanda já falou para você aqui que o Padre Eduardo enviou para a sua casa a oração do Espírito Santo. Essa oração do Espírito Santo para você rezar todos os dias e pedir uma nova efusão do Espírito Santo sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Mas para você entender o que é a efusão do Espírito Santo, eu tenho uma super dica para você. A dica é o livro do Padre Serginho, que se chama A Efusão do Espírito Santo. O que é isso? Você vai ter, então, a oportunidade de entender o que é a efusão do Espírito Santo e viver um novo Pentecostes aí na sua casa, viver um novo Pentecostes aí na sua família. A efusão do Espírito Santo, o livro do Padre Serginho, você entra aí no nosso portal rs21.com.br ou pelo telefone 19 3871 9600, que é o telefone da nossa Dica 21. A efusão do Espírito Santo, livro do Padre Serginho, para ajudar o nosso trabalho de evangelização e para que você entenda o que é a efusão do Espírito Santo. Olha, nós vamos falar sobre o amor na família. E claro, o amor na família iluminado pelo Evangelho. Quero que você acompanhe comigo mais essa palavra de Jesus, que é fundamental para a nossa vida, é fundamental para entendermos o amor na família. Acompanhe comigo. Naquele tempo, os fariseus se aproximaram de Jesus e, para o pôr à prova, lhe perguntaram: Mestre, é permitido ao homem repudiar sua mulher? O que ordenou Moisés na lei? Moisés disse que é permitido escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deu essa lei. Mas no princípio, na criação, não foi assim. Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E já não serão dois, senão uma só carne. Portanto, o homem não pode separar o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. Mas isso é muito difícil, Senhor. É melhor ficar solteiro. Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E a mulher que repudia o seu marido e se casa com outro, comete adultério. Senhor,
Impõe as suas mãos sobre as nossas crianças, Senhor. Apresentaram então a Jesus as crianças, para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos queriam impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Então, Jesus indignou-se e lhes disse: Deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Em verdade, eu digo a vocês, aquele que não receber o reino de Deus com a mentalidade desses pequeninos, nele não entrará. Depois, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Olha, quando nós lemos o Evangelho, encontramos textos sobre o matrimônio, sobre a família. Talvez até algumas pessoas comecem a perguntar assim: qual é a origem da família? De onde é que vem a família? Tem uma resposta para você. Uma resposta que vem de um documento oficial da igreja. Eu já fiz o comentário aqui no primeiro bloco dizendo que depois de 2 anos o sínodo para as famílias foi dividido em 2 etapas, 2 grandes etapas, e depois dessas 2 grandes etapas, o resultado foi o documento que se chama Exortação Apostólica, e a Exortação Apostólica chama Amoris Laetitia, que é sobre o amor na família, para falar da alegria do amor. Quero mostrar aqui, para você talvez, mas o que é isso que o padre vai falar hoje? Está aqui, ó, os elementos que eu vou tratar e que você pode ler, tanto ler numa versão eletrônica, você pode entrar no site do Vaticano, vatican.va, você procura lá, dá para você ler lá no próprio site do Vaticano, você lê essa exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. E depois você encontra, em qualquer paróquia por aí, você encontra esse documento. Porque aqui não é notícia nova, entenda isso. Porque algumas pessoas, sobretudo o meio de comunicação secular, a gente demorou para entender um pouco o que eles queriam com tanta especulação sobre aquilo que o Papa haveria de dizer sobre a família. Porque alguns pensavam que o Papa Francisco vai mudar a doutrina, o Papa Francisco vai abrir mais para isso, vai relaxar mais nessa parte. Não é verdade. Você acabou de ouvir o Evangelho, e o Evangelho diz da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. O homem se une à sua mulher, os dois serão uma só carne. E essa união estabelecida por Deus, que é a base onde é constituída a família, tem origem em Deus. A única força capaz de desfazer o sacramento do matrimônio é a morte. Desde que seja um matrimônio válido, a única força que pode dissolver o sacramento do matrimônio é a morte. E nós temos algumas respostas que estão alicerçadas no Evangelho, alicerçadas na tradição, portanto, não há nenhuma mudança da doutrina, não há nenhuma mudança. Talvez um jeito novo de falar daquilo que é tão antigo e tão novo. E olha o que o Santo Padre e o Papa, a partir da colaboração dos bispos, diz sobre o sacramento do matrimônio. Ele diz assim: o sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento do matrimônio é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a igreja. É sinal sagrado. Matrimônio é a origem da família, é sinal do amor de Deus. E o Santo Padre diz de uma forma muito clara, o matrimônio é uma vocação. E aí ele continua dizendo com palavras muito simples, o sacramento do matrimônio não é uma coisa, nem uma força, mas
O próprio Cristo, na realidade, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-los. Veja, é a graça que Deus concede através do sacramento do matrimônio. Aqui tem esse e tantos outros assuntos que servirão para que você entenda o que é o sacramento do matrimônio. Você que já está aí no sacramento do matrimônio, já escolheu esse estado de vida, você pode compreender melhor aquilo que é a sua vocação, a vocação para a vida matrimonial. Está embasada ali na Sagrada Escritura, alicerce sobre o qual toda a doutrina da igreja está fundamentada. Nós vamos daqui a pouquinho comentar mais sobre esse documento, comentar sobre os itens que falam sobre o amor da família. Mas eu quero encerrar com o número 1, a primeira frase que o Papa escreveu e que dá, inclusive, o título ao documento, A Alegria do Amor. Ele diz assim: a alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. E ele diz, apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres no sínodo, o desejo de família permanece vivo nas novas gerações. Com resposta a este anseio, o anúncio cristão que diz respeito à família é, deveras, uma boa notícia. E é a boa notícia que nós queremos anunciar para você. O desejo de família permanece vivo nas jovens gerações. Apesar de falar de tanta crise do sacramento do matrimônio, o desejo de família permanece vivo nas novas gerações. Daqui a pouquinho eu continuo aqui a nossa meditação, vou para o intervalo rapidinho para continuar meditando, rezando e abençoando a você e a toda a sua família. Já já eu volto.